Descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Pané. Realmente o fechamento foi um episódio traumático para todo mundo. Não houve na época quem não tenha ficado surpreso, porque foi uma coisa súbita, não foi assim uma empresa em decadência que as pessoas acompanharam a crise e o minguar da operação e falar, nossa, a Pané a qualquer momento pode fechar. Não foi assim, foi do dia para a noite a empresa recebeu por telegrama a informação que não podia mais voar, com aviões prontos para decolar, entendeu? Então assim, não foi um motivo que levou ao fechamento da Pané. E a Pané é um pedaço dentro de uma ação grande feita para desmontar o grupo inteiro. Porque o grupo Simonsen tinha mais de 30 empresas. O Simonsen abriu o primeiro supermercado do Brasil. O Simonsen tinha uma exportadora de café com uma subsidiária grande na Suíça. Foi uma das primeiras multinacionais brasileiras. E o café naquela época ainda representava 2/3 das divisas do Brasil. Então, olha a relevância que ele tinha na economia. Ele tinha um banco que era muito forte, o Banco Noroeste. Ele tinha a maior companhia aérea. Então, assim, o foco do meu livro foi a ação feita em cima da Pané. Mas a Pané era um pedaço dentro do grupo que foi desmontado e ela, inclusive, não era nem a atividade fim dele. Essa pesquisa tem um lance que, assim, ela não pega esse aspecto mais debatido do período da ditadura, de perseguições a guerrilhas ou à esquerda, ou enfim. Foi uma perseguição feita contra capitalistas. Eles não eram comunistas, eles eram capitalistas, eram grandes empresários, entendeu? Então é uma ampliação um pouco desse debate. E o uso tanto de recursos midiáticos, jornais, televisões, para desmoralizar e desconstruir e atacar a honra deles, como o uso de recursos jurídicos, mecanismos da lei que foram inclusive alterados depois com base até no AI-5, a lei vigente, como ela afrontava o que estava sendo feito contra a Pané, por exemplo, ela foi ignorada. Quer dizer, o governo em algum momento, a União começou a baixar decretos especificamente feitos, editados, com efeito retroativo, para atingir a Pané e bloquear as ações, porque a empresa, na justiça, ela ganhou praticamente todas as ações, entendeu? Então, assim, o uso de manipulação da opinião pública, né, por meio de veículos de comunicação, para destruir a honra dos perseguidos, e o uso do judiciário, né, essa combinação foi feita para acabar não só com a Pané, mas com o grupo inteiro, não só o grupo Simonsen, mas o grupo Rocha Miranda também, que tinha uma atuação forte no mercado de seguros. Os militares não foram os articuladores das investidas contra esse grupo, e sim um instrumento. A preparação prévia também, na substituição da Pané no mercado, é também algo que tem que ser destacado, porque da mesma forma que grupos econômicos foram perseguidos e difamados na ditadura, outros grupos pegaram esse mercado, entendeu? Então, a Varig, até o último dia de operações dela, alegava que recebeu a informação sobre a cassação da Pané ao mesmo tempo que todo mundo. Então, que em 6 horas, com 6 horas de aviso prévio, ela conseguiu botar um avião para voar para a Europa. Hoje se sabe que isso é mentira, porque não só pelo discurso de funcionários da própria Varig que viveram aquela época, eu entrevistei 3 comandantes que estavam no primeiro avião, e outros jornalistas entrevistaram outros funcionários que disseram que sabiam que a Pané ia ser fechada, como pessoas que trabalharam nesse grupo. Um civil, por exemplo, teve a ideia da cassação das linhas. Eu entrevistei esse civil e ele próprio me falou que sim, avisou a Varig Cruzeiro do Sul, chamou os dirigentes para avisar que a Pané ia ser fechada. Porque a tese que ele quis defender, para tentar legitimar para a opinião pública o que eles iam fazer contra a empresa, é que a Pané não era essencial para a aviação, e para ele conseguir provar isso, não podia ter uma interrupção do serviço. Então ele avisou previamente as empresas concorrentes de que a Pané ia ser fechada e que elas tinham que se preparar para pegar esses voos. Essa questão de corrupção e de privilégios políticos, as pessoas que falam que na época da ditadura não havia corrupção e que agora tem, né, gente aí
com nostalgia daquela época, dizendo que naquela época não tinha. Houve muita corrupção. Muita corrupção. E isso está comprovado. O ex-ministro da Justiça, Saulo Ramos, ele foi advogado do escritório que defendeu o Simonsen na CPI. E ele contou em entrevista, eu cheguei a entrevistar algumas vezes, ele falou que os militares entraram com o discurso de acabar com a corrupção e a subversão, mas que eles praticaram a corrupção e a subversão para si e para pessoas mais alinhadas a eles, né? Porque ele falou assim, essa mudança na legislação, né? Esses decretos que a União baixou especificamente contra a Paner, né? Com base no AI-5, ele falou, isso não é subversão? Não é subverter o ordenamento jurídico vigente? É beneficiar exclusivamente uma companhia, dando o caminho para ela consolidar um monopólio, uma reserva de mercado, em detrimento de outra que foi ilegalmente fechada, não é corrupção? Né? Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando tem essa visão aparente de que na época da ditadura havia uma certa ordem e a economia, né, era mais estável. A que custo isso aconteceu? Ela era mesmo? As pessoas sabem o que aconteceu com as empresas? As pessoas sabem que com a mesma facilidade que você dá um tiro, você fecha uma empresa que era uma das maiores empresas privadas do país e atira ao desemprego 5 mil pessoas, 5 mil famílias, 20 mil dependentes. No caso da Paner, teve suicídio. Teve gente que ficou desesperada e se matou. Teve gente que morreu do ataque do coração. Então, assim, as pessoas precisam ter uma visão um pouco mais crítica daquele período e se questionar. E não é acreditar no que lê, é ir atrás. Os documentos estão aí. Né? Os documentos foram abertos, né, inclusive, né? Até hoje tem gente que fala, a Paner era uma bagunça, tinha que fechar mesmo. Cara, em 2011 teve a abertura dos arquivos, né, sigilosos. Você consegue hoje chegar e ver pareceres do próprio corpo jurídico da aeronáutica, em plena época da ditadura, tentando convencer a aeronáutica a parar de fazer o que estava fazendo contra a Paner, porque a riqueza de documentos e de provas que ela trazia para os autos contrastava com... E está lá escrito nos pareceres, contrastava com vagas alegações contra a empresa e contra os acionistas dela. Chega em 1978, 13 anos depois que a empresa foi fechada, eles recomendam trancar os processos criminais contra os caras. E isso foi feito. Quer dizer, a própria aeronáutica, nos bastidores, reconheceu que não tinha cabimento o que tinha sido feito. Então, assim, as pessoas têm que, eu acho que se questionar. Acho que as pessoas não podem ficar só no que lê em jornal, principalmente no que lê em um jornal ou dois. Eu acho que as pessoas têm que ser plurais, têm que ler tudo e tem que ir em outras fontes também, entendeu? Se eu não tivesse mergulhado nos documentos dos próprios militares e também nos documentos, nos autos da falência, está tudo registrado lá, eu não sei se eu teria acreditado que isso tinha acontecido também. Então, não há dúvida hoje, pelas evidências documentais, de que aquilo foi uma grande injustiça que aconteceu. Foi um grande caso de corrupção, de injustiça, de mau funcionamento do judiciário, né? Isso está documentado. Houve caso de juiz que foi afastado do caso sob sérias implicações morais e ele nem recorreu. A audiência pública que a Comissão Nacional da Verdade fez sobre o caso da Paner e, subsequentemente, um desdobramento de pesquisa que a Comissão da Verdade do Rio fez, porque ela ficou responsável por estudar o judiciário na época da ditadura, e depois, posteriormente, o relatório final da comissão descrevendo o caso e trazendo recomendações. Isso é muito significativo, porque foi a primeira vez que, mesmo que indiretamente, o Estado brasileiro se preocupou em se debruçar sobre esse assunto e
tentar, de alguma forma, reverter ou trazer alguma justiça para essas pessoas que foram injustiçadas, né? Então, assim, a Comissão Nacional da Verdade, ela tinha essa prerrogativa, né, de falar indiretamente pelo Estado brasileiro, né? Então, é um divisor de águas isso. Foi a primeira vez que isso aconteceu, porque anteriormente houve tentativas de acordo entre a Panair e a União, com a participação da Advocacia Geral da União, foram feitas minutas de medidas provisórias para tentar até indenizar financeiramente, monetariamente a companhia, né? Mas elas sempre eram em termos muito leoninos. Por exemplo, num desses acordos que eu coloco no livro, na íntegra, o conteúdo, os representantes da empresa tinham que fazer silêncio eterno sobre esse assunto. Iam ganhar lá uns trocados, né? Eles iam ficar bem, iam ganhar dinheiro. Mas para eles a história era muito maior do que isso, entendeu? Então eles jamais iam se calar. Eles queriam que as pessoas soubessem. Isso seria uma desonra contra a história e contra as 5 mil pessoas que foram impactadas pelo que aconteceu, né? Então, assim, realmente a Comissão, na verdade, deu, acho que, um novo alento para esse caso. Quer dizer, as pessoas voltaram a tomar conhecimento, o relatório está público, quem quiser vai lá e acessa, entendeu? As lesões que fizeram contra a Panair, elas perduram até hoje. Não só porque a empresa no judiciário ainda não conseguiu a conclusão dos processos, mas alguns decretos que foram baixados na época da ditadura, no AI-5, ainda produzem efeitos. A empresa, por exemplo, ela é proibida de voltar a operar até hoje. Então, a lesão continua, né? Os funcionários, também é um caso único na história corporativa do país e de RH, porque onde você vai ver o caso de uma empresa que foi fechada há 53 anos e você tem os funcionários, os ex-funcionários e os descendentes, filhos, netos e parentes, amigos, se reunindo todo ano na semana do aniversário da empresa, de fundação, para comemorar a empresa, para comemorar os antigos chefes, para comemorar colegas, né? Eles não são subsidiados para fazer isso. Isso começou um ano depois que a empresa fechou e ininterruptamente eles se reúnem, né? Isso é um caso único também. E, embora não haja essa conotação, é uma resistência, é uma forma de resistência. Eles estão falando para as pessoas, a gente está aqui, a gente não desapareceu, a Panair não desapareceu, eles não conseguiram destruir a história e não conseguiram nos destruir.